Bom, o problema 11.4, ele trata-se de um tanque onde está tendo duas entradas e uma saída, sendo que uma entrada ela é manipulada. Aqui o que está acontecendo? O líquido ele está entrando, esse líquido, e que no caso a vazão e a concentração elas estão sendo analisadas, vai passar por um transmissor. Esse transmissor ele vai passar os dados para um controlador de concentração. Esse controlador ele vai passar a resposta em sinal pneumático para a válvula, para dizer se a válvula vai abrir ou fechar. Aí o problema faz algumas considerações. O tanque possui mistura perfeita, a altura do tanque é fixa, ou seja, é 4 pés. C2 varia com o tempo, enquanto C1 e Q1 são constantes. A densidade é a mesma em qualquer ponto. O transmissor possui um delay de 2 minutos, ou seja, ele vai ter um atraso de 2 minutos. Considera-se que o controlador PI de ação direta, ou seja, se é ação direta, o nosso ganho ele é menor que zero. Ou seja, eu estou literalmente cuidando desse tanque para que não ocorra, ele não seja transbordado ou algo do tipo aconteça com ele. O ganho para o tratamento de corrente é KI igual a 0,3 e diversos outros dados de entradas foram dados, como por exemplo de vazão e sinal do controlador. Bom, aí para resolver esse problema deve-se utilizar a seção 11.1, pois ela apresenta algumas equaçãozinhas, ou seja, a gente vai mexer com as funções de transferência desse meu sistema aqui da foto, que é do tanque. A letra A, desenho e diagrama de blocos para a figura 1. Aqui nós temos o diagrama de blocos, ou seja, tá entrando, o que eu quero, tá entrando não, desculpa, o que eu quero saber, eu tenho uma concentração de set point, e dessa concentração, ela tem determinado sistema de unidade. Essa unidade ela vai ser convertida para miliampere e ela vai ser comparada, o set point ele vai ser comparado com o que está chegando do meu sistema, ou seja, daí eu vou ter o meu erro. Com o erro ele vai passar o sinal para o controlador, o meu controlador ele vai transferir esse resultado em forma de um sinal de controlador, que é o P' de S. Aqui nós temos o transdutor ele no caso, ele muda de miliampere para PSI, ou seja, ele vai passar um sinal pneumático para fazer com que passe o sinal para a válvula, para dizer se ela vai abrir ou fechar. E nisso, da válvula vai estar saindo uma vazão, e essa vazão ela vai estar chegando na planta, e a planta vai sair da planta um X2, que vamos considerar que X2 com mais X1, porque C2 é considerado como uma perturbação, eles me dão um resultado de C3. E aí volta desde o início, que C3 é meu resultado, ele passa pelo transmissor, o transmissor vai pegar e vai mandar para eu calcular o erro e vice-versa. Aí a letra B. Derive uma função de transferência para cada bloco e substitua os valores numéricos fornecidos. Aqui na letra B foi calculado a função de transferência para cada bloco, ou seja, para esse bloco, para esse bloco, para esse bloco, para esse bloco, esses aqui. Então, o GM, o que é o GM? É o nosso transmissor. O que está entrando e o que está saindo? Está entrando C3' de S em libra por pé cúbico e está saindo miliampere, ou seja, a função de transferência é a saída pela entrada. Então, se nós pegarmos os dados do livro, nós vamos obter esse resultado. GC, que é a função de transferência do controlador. O que está entrando e o que está saindo do controlador? Está entrando o erro e saindo o sinal de controle. Ou seja, eu vou fazer a minha saída pela entrada. E com isso eu vou obter essa seguinte função de transferência, que é do meu PI. Porque foi citado também que o meu controlador é um PI, se tivesse dado diferente é porque estava errado.
Agora eu tenho a função de transferência do meu transdutor. Tá entrando o sinal de controle e saindo uma pressão. Ou seja, eu vou fazer a minha saída sobre a minha entrada. Que, no caso, a minha função de transferência do meu transdutor, ele é apenas meu ganho do próprio transdutor, que foi dado que era 0,3 PSI por miliampere. Agora, para encontrar a função de transferência da válvula, nós temos que tá entrando o sinal de pressão e saindo vazão. Ou seja, eu vou ter a vazão sobre o meu sinal de pressão, que nós vamos obter esse seguinte valor. E agora, para calcular a função de transferência da planta, nós vamos ter que encontrar a função de transferência. A gente vai ter que encontrar o sistema, qual é a função de transferência para essa planta aqui. Ou seja, nós vamos ter que primeiro fazer a conservação da componente. Através dessa conservação da componente, nós vamos considerar que o ρ é constante, e com isso nós temos a seguinte equação. E aí, ajeitando essa equação, só passei dividindo o volume, nós vamos ter, reajeitando, aí passando para variáveis de desvios, como o problema me diz que Q1 e C1 são constantes, logo o volume também é constante, porque a área e a altura do tanque também são constantes. Quando eu fizer as minhas variáveis de desvio, esse termo ele vai zerar. Então, ficando apenas... Então, assim, em variáveis de desvios, nós vamos obter essa equação. Aplicando Laplace, nós vamos ter a seguinte expressão. Rearranjando, por fim, nós vamos ter que a nossa função de transferência da planta, ela é a minha vazão 2, dividido por S vezes o volume sobre a vazão 3 mais 1. E o que isso significa? Que a minha vazão 2 é o meu K1, o meu volume com a minha vazão 3 é o meu tal, e somando mais 1, ou seja, eu tenho uma função de transferência de primeira ordem na minha planta. Agora, a questão, ela também pede para indicar se os controladores PI devem ser ajustados para as situações 1, 2 e 3 citadas no livro. Então, como resposta para a situação 1, que são as mudanças na concentração 2 no regime permanente, nós vamos precisar de que a função de transferência mude devido à função de transferência de K1. Assim, a nossa função de transferência da planta, ela precisa ser sintonizada. Já para o termo 2, que são as mudanças no KM, no caso é o ganho do nosso transmissor, os blocos de função de transferência mudam, logo deve-se ajustar a minha função de transferência do controlador, para compensar as mudanças. Então, o controlador ele deve ser reajustado. E, por fim, mudanças no KM, no caso, não vão haver mudanças, vai permanecer inalterado. Ou seja, o controlador não precisa ser reajustado.